Olá, amados irmãos e irmãs, paz e bem. Estamos aqui mais um dia para partilhar do livro Summa Daimoníaca. É um livro muito bom que contém o tratado de demonologia e manual de exorcistas. Como eu sempre costumo dizer, são coisas essenciais para o nosso dia a dia, para a nossa vida, só que não aprendemos na igreja. Tem coisas que a gente tem que buscar, estudar, buscar o conhecimento das coisas, tá bom? Então, hoje vamos falar de algumas questões, né? Falamos da primeira, foi bem longa a primeira, né? Dividimos em algumas partes. Ontem mesmo falamos da segunda e acabamos a segunda. Hoje dá pra gente falar da questão 3, da questão 4 e da questão 5. Então, vamos prestar atenção para não se perder aí. Questão 3, 4 e 5 vamos fazer hoje. Tá bom, amados irmãos e irmãs? Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a proteção de São Miguel Arcanjo sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos filhos, sobre as nossas decisões, sobre a nossa saúde, sobre os nossos familiares, sobre a nossa igreja. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene de Deus, instantemente pedimos, e a vós, príncipe da milícia celeste, pelas virtudes divinas, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Então, sem mais delongas, você que não é inscrito no canal, corre lá, se inscreva, toque o sininho para você ser notificado toda vez que a gente gravar um vídeo, você receber de primeira mão aí no seu tablet, no seu computador, no seu celular. Questão 3 hoje, Summa Daimoníaca. E vem com o seguinte tema, a questão 3. Por que Deus não retirou a liberdade daqueles que começaram a pecar? Porque Deus não retira a liberdade quando vê alguém avançar pelo caminho do mal. Não faz porque realizar tal coisa suporia que tal espírito penderia para sempre ao mal. Permitir que siga fazendo mal, oferecer-lhe a possibilidade de que retorne ao bem. Retirar-lhe da prova faria com que cometesse menos pecados, porém, o espírito de quem foi retirada a possibilidade da prova ficaria petrificado no mal para sempre, de modo que permitir que alguém mal siga fazendo mal, dá-lhe a possibilidade de retroceder. Questão 4, tá vendo? Foi curta. Essas questões, por isso que eu vou fazer 3, a 4 e a 5, porque são questões curtas, tá bom? Questão 4. Todos os demônios são iguais? As pessoas têm essas dúvidas aí. Eu tinha essa dúvida. Já vimos que cada demônio pecou com uma determinada intensidade. Além disso, cada demônio pecou em um ou em vários pecados em especial. A rebelião teve sua raiz na soberba, porém dessa raiz nasceram outros pecados. Observamos isto muito claramente nos exorcismos. Há uns demônios que pecam mais pela ira, outros pelo egoísmo, outros pela cólera e aí por etc. Cada demônio tem sua psicologia, sua forma de ser particular. Há os falantes, os mais irônicos, os depreciativos, e um aparece de modo especial a soberba, e outro o pecado do ódio e por aí, etc. Apesar de todos terem se afastado de Deus, uns se afastaram mais do que os outros. Temos de recordar como, nos diz São Paulo, são 9 hierarquias de anjos.
As hierarquias superiores são mais poderosas, belas e inteligentes que as inferiores. Cada anjo é completamente distinto de outro. Não há raças de anjos, para usar um termo zoológico, uma vez que cada um esgota sua espécie. Todavia, certamente é possível agrupar os anjos em distintos grandes grupos ou hierarquia, também chamados coros, pois esses grupos foram uma espécie de coro que entoa louvores a Deus. Seu canto certamente não procede da voz, já que se trata mais de um louvor espiritual que emite sua vontade ao conhecer e amar a Santíssima Trindade. De cada uma das 9 hierarquias caíram anjos que se transformaram em demônios. Digamos que há demônios que são virtudes, potestades, serafins, etc. Mesmo sendo demônios, conservam intacto seu poder e inteligência. Presta atenção, você que fala que o demônio não tem poder. Tá bom? Por tudo o que dissemos, está claro que existe uma hierarquia demoníaca. Os exorcistas comprovam que entre eles há os que têm poder superior sobre os outros. Em que consiste esse poder? Impossível saber, pois não se conhece como um demônio pode obrigar outro a fazer pois não se conhece como um demônio pode obrigar outro a fazer algo, dado que não existe corpo para empurrar ou forçar. Aliás, é comprovado que um demônio superior pode forçar um inferior a não sair de um corpo durante um exorcismo. Mesmo que o inferior esteja sofrendo ou queira sair, o superior pode impedi-lo, como um demônio pode forçar outro, sendo esse intangível, que, repito, escapa à nossa compreensão. Né? Vai longe da compreensão humana. São coisas que... Existem coisas espirituais que, por mais que estudamos, por mais que estejamos na luz do Espírito Santo, não vamos compreender nessa vida. Questão 5. Zoologia e demonologia. Poderíamos dizer que existe um certo paralelismo entre a zoologia e a demonologia, pois mesmo que cada ser angélico seja completamente diferente de qualquer outro, já é único em sua forma. É possível englobá-los em grandes grupos. Quer dizer, imaginemos que cada espécie de mamífero existe em um único exemplar. Um só cervo, um só gamo, um só cavalo e etc. Cada qual seria distinto, mas dentro do mundo animal poderíamos agrupá-los em uma espécie. A dos mamíferos, não por serem eles iguais, mas porque são mais semelhantes entre si do que os pertencentes à espécie dos insetos, dos peixes e etc. Esses mamíferos seriam distintos entre si, porém se poderia agrupá-los entre os que têm mais semelhança, pois o mesmo acontece com as naturezas angélicas. Cada uma delas é distinta, mas podem ser agrupadas em grandes grupos. No caso, em 9 deles, segundo diz a Bíblia: serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes, potestades, principados, arcanjos e anjos. As diferenças entre os animais são, às vezes, muito grandes, porém no mundo angélico são ainda maiores, pois a forma está livre das leis da biologia e da matéria. E, portanto, se grande é a diferença entre uma libélula e uma águia, muito maiores são as diferenças entre as naturezas angélicas. Se grande é a diferença entre uma joaninha e uma baleia azul,
infinitamente maior é a diferença entre um anjo da nona hierarquia e o outro da primeira. E aí terminamos a nossa questão 5. E aqui tem um comentário do autor do livro, do padre José Antônio Forte, que diz o seguinte: aqui a palavra forma, usada em seu sentido fisiológico, que é diferente do sentido usual que as pessoas dão a esse vocabulário. Quando se diz que cada anjo esgota em sua forma, se quer dizer o seguinte: entre os homens, por exemplo, a forma é a mesma, a forma humana. Porém, o que individualiza cada ser humano é a matéria, uma mesma forma, porém com extinta da matéria. Como os anjos não têm matéria, cada anjo precisa ter uma forma distinta para se distinguir-se dos outros. Isto vale para todos os seres que existem sem matéria. Por isso Deus tem de ser um, e nunca poderia haver dois. A forma divina do ser infinito não tem matéria que o individualize. Assim, se houvesse duas formas divinas, quem as distinguiria? Seria um só ser. Não pode ser outra de outra maneira. Amados irmãos, ficamos por aqui. Amanhã nós entramos na questão 6, que vem com o tema astronomia e demonologia. Estamos aprendendo, estamos estudando, estamos conhecendo o outro lado, onde ninguém quer ir, né? Porque as pessoas, elas gostam de melzinho na chupeta, né? Acham que o outro lado é ruim, o outro lado é esquisito falar do demônio. Mas nós temos que falar, porque ele existe, né? As pessoas têm que parar de achar que a misericórdia de Deus é tanta que vai morrer no pecado e vai para o céu. Então eu trago para vocês conhecimentos, quem tem ouvidos, ouça, né? E fica a dica aí. Vamos levar a nossa vida a sério. O inferno existe. Eu passei aí, tem no meu canal o Tratado do Inferno. Existe uma condenação para cada pecado que você fez. E são dores que você sentem do corpo, como se estivesse com o seu corpo humano, mas no seu espírito. Ou seja, dores sem fim. E dali você não sai mais. Então o conhecimento está aí. A igreja tem essa riqueza e traz para a gente, basta a gente correr atrás e buscar esse conhecimento. Além de fortalecer a nossa espiritualidade. Paz e bem, Deus abençoe a todos vocês.